Olá, graça e paz a todos vocês. Neste dia de hoje, iremos tratar de um assunto bem pertinente sobre o Evangelho de João, né? Nós vamos ver alguns assuntos bem curiosos ali. Você já será levado para a vinheta para depois aqui você poder aprender muito mais da Bíblia, tá bom? Então, a gente se vê daqui a pouco. Ao decorrer do texto bíblico, propriamente dito, quando olhamos para esse texto, o livro de João, o seu Evangelho, capítulo de número 6, propriamente dito, quando você observa esse texto, você analisa ele, você lê, porque a narrativa desse texto, se você pegar o contexto remoto, imediato, você vai ter que Jesus ele está indo para outra banda do mar, e nesse momento o texto vai dizer que anteriormente ele tinha feito uma multiplicação dos pães. Então todo mundo comeu, porque o texto vai dizer que Jesus foi movido de íntima compaixão, multiplica os pães, todo mundo se alimenta. Só que aí o que acontece? A Bíblia própria vai dizer, João vai deixar descrito, que aquele mesmo povo estava com fome. Eles queriam continuar comendo aquele pão. Só que o que vai acontecer agora? Agora eles querem somente a comida que Jesus pode dar. Só que Jesus ele quer produzir o maior alimento que alguém pode ter. E que alimento que é esse? A vida eterna. Ele vai produzir para eles o maior produto da vida dele, que é a eternidade, que são coisas eternas. Então Jesus ele vai decorrer nesse texto, ele vai começar a falar de vida eterna, de sede, de fome, e aí sucessivamente. Só que nesse texto que nós lemos aqui agora, Jesus ele vai falar assim, ó, eu sou o pão da vida. Essas pronúncias de Jesus, é interessante nós destacarmos que todas as vezes que Jesus ele se pronuncia, no Evangelho de João, ele vai se pronunciar de 7 formas diferentes como eu sou, né? Vamos ver as 7 afirmações de Jesus. Primeiro em João 6, do 35 ao 51, ele se pronuncia como pão da vida. Em João 8, 12, 9 e 5, ele se pronuncia como luz do mundo. Em João 10, 7, 9, ele se pronuncia como porta das ovelhas. Em João 10, 11 e 14, ele se pronuncia como bom pastor. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Continuando. No capítulo 11, 25, ele diz, eu sou a ressurreição e vida. No capítulo 14 de João, versículo 6, ele vai dizer que ele é o caminho, verdade e vida. E por fim, no capítulo 15, versículo 1 ao 6, ele vai falar que eu sou a videira verdadeira. Então, essas são as 7 pronúncias de Jesus no Evangelho de João. 7 vezes ele se pronuncia sendo a autoridade máxima. Ele usa os mesmos termos que são usados por Deus para se relacionar a ele como onipotência máxima. Eu sou, né? Como diz lá em Êxodo 3,14, Erie, Asher, Erie, eu sou o que serei, né? É o tetragrama, eu sou. É isso que está descrito lá, Erie, Asher, Erie, eu sou o que serei. Jesus agora ele se pronuncia sendo a autoridade máxima. Então ele pronuncia sua divindade sendo Deus e sendo homem, dizendo eu sou o pão da vida. Mas agora notem uma coisa muito intrigante. Ele vai falar assim, ó, vocês comeram o maná do deserto, mas tem um porém. O maná que os seus pais comeram, eles morreram. E eu agora fui enviado do Pai para produzir vida. Vocês vão se alimentar de mim e não vão ter fome mais. E notem-se que ele vai falar dele mesmo, entregando o seu sacrifício. Ele vai falar do seu sangue e ele vai falar do seu corpo, que agora é partido por nós como sacrifício e propiciação por nosso pecado. Nós entendemos que o propiciatório é a tampa que guardava todos os utensílios dentro
da Arca da Aliança. Então, a gente tem o maná, a gente tem a vara de Arão e a gente tem as tábuas da lei. E a tampa que ficava em cima, propriamente, da Arca da Aliança, que é chamada de propiciatório, uma vez no ano, o sumo sacerdote tinha que vir fazer todo o sacrifício, seguir todo o amparato do sacrifício. E ele tinha que salpicar as 4 pontas do propiciatório, entendendo-se que ele entregou o sacrifício pelo povo. Esse era o propiciatório, era a proteção de Deus contra os homens. Era como se a minha culpabilidade estivesse exposta e Deus agora estimando o sacrifício. Agora o que vai acontecer? Jesus Cristo vai entregar o seu corpo, vai entregar seu sangue como sacrifício e propiciatório por nossos pecados. E o próprio Jesus Cristo entregando o sacrifício perfeito, o sacrifício agradável para Deus. E como que funcionava esses sacrifícios? É porque os sacrifícios eles são separados por etapas. Eles são alguns sacrifícios que você vai ver dentro do livro Levítico. Entre eles, nós temos o holocausto, o sacrifício por paz, sacrifício de oblação, sacrifício pela culpa. E esses sacrifícios eles estavam todos organizados de forma bem didática, como uma forma de serem feitos suas prescrições. E Cristo ele entrega o seu corpo como oblação e sacrifício para os nossos pecados. Então, quando Cristo fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu, a ideia do pão vivo aqui é um pão que é feito, no caso em Israel, né? É um pão feito propriamente para o doente, para aquele que é doente. Então, Cristo Jesus, ele é aquele que entrega o seu corpo como sacrifício para nós que somos doentes no pecado. Ou seja, somos pessoas que não conseguimos nos desfazer daquilo que é a nossa natureza e nosso pecado. Então, Cristo entrega um sacrifício bom, agradável e perfeito a Deus em culpabilidade de nossos pecados. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, é o pão que gera vida para o doente. Tá bom? Então, fico com essa palavra. Eu espero que você seja edificado. Fique na paz.